Sucesso global, série argentina. O Eternauta ecoa resistência e fraternidade em tempos de tirania. Inspirada em HQ escrita por H.G. Osterheld, vítima da ditadura, o Eternauta combina horror, ficção científica e crítica social em uma Buenos Aires pós-apocalíptica. Esse texto é do Rubem Armendariz, do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica, uma tradução da Ana Corbusier. O que você destaca pra gente, Gui? Bom, estou eu aqui de novo comentando sobre uma série que eu não assisti, com base exclusivamente no texto. Prometo assistir, porque eu achei muito interessante as descrições, mas o Jorge vai falar com mais propriedade aqui, porque ele já viu. Mas sim, o Eternauta é uma produção da Argentina, está fazendo um sucesso no mundo inteiro. Aqui ela está em primeiro lugar, ou ficou em primeiro lugar na Netflix no Brasil, em outros países da América Latina, e também em alguns países da Europa e do Oriente Médio, por exemplo. É uma série, como o Jorge comentou, inspirada na HQ do Hector Germain Osterheld. Ela foi publicada entre 1957 e 1959, ok? A HQ, a história original, ela narra uma invasão extraterrestre e ali ela vai explicar qual é a importância da união, da solidariedade, da fraternidade entre as pessoas para conseguir sobreviver num ambiente pós-apocalíptico, no caso, Buenos Aires, uma Buenos Aires pós-apocalíptica, né? E a necessidade de se unir para conseguir sobreviver. Então, essa é a história, né? O Jorge vai comentar um pouquinho sobre isso também. E até o texto explica o seguinte, que esses primeiros 6 capítulos, que fecha a primeira temporada, não reproduz com fidelidade o texto da história em quadrinhos. Mas essa atmosfera justamente de fraternidade, essa valorização da união, ela dirige ali tanto a série quanto a HQ. Isso é valorizado nas duas produções. Gui, toda a adaptação de algum material é meio polêmica, acaba sendo polêmico, porque a gente tá falando de uma produção argentina. A Argentina, nos últimos 10 anos, está à luz à frente do Brasil nessa questão de tecnologia para esse tipo de filme. Mas as escolhas, às vezes, podem criar um certo ruído. Então, muita gente vai falar que viu o material HQ primeiro, vai falar, pô, não faz sentido. E realmente tem algumas coisas que incomodam, assim. Por exemplo, a série se chama O Eternauta. Eternauta, gente, é um nome para viajante da eternidade. Éter de eternidade, nauta de viajante. Então, esse cara deveria ser um viajante do tempo. A série escolhe não falar abertamente sobre isso. Até tem alguns indícios de que ele tem alguns pulos de looping temporal, mas ela não foca tanto sobre isso. E isso é muito importante, até no texto, né, Gui, fala que a primeira parte da HQ não está ali inclusa na série, que é o prólogo, a conversa do protagonista, Juan, com o autor da HQ. Ele tem um looping temporal, ele viaja e tem uma conversa com o autor. E esse autor, ele conta pro Juan o passado da Argentina ali, sobre como tá sendo a ditadura e tal, e o Juan conta para ele como tá sendo a invasão alienígena, como é o futuro. Então a gente tem esse panorama, o que acontece no futuro e o que aconteceu no passado. E aí a gente entra aqui sobre diversas metáforas que refletem situações políticas sociais da Argentina e do continente latino-americano na década de 60. A obra, ela utiliza elementos de ficção científica como a invasão alienígena, a neve mortal e a desumanização para criticar o autoritarismo, a repressão e a desintegração social. Eu separei aqui algumas das metáforas principais que ela faz para a gente tentar até visualizar melhor. Primeiro, a invasão extraterrestre e a neve mortal, que transforma os habitantes de Buenos Aires em zumbis, são metáforas para a violência e a repressão dos regimes autoritários que se estabeleciam na América Latina. Os eles, uma entidade invisível que controla a invasão, e as mãos, que desumanizam as pessoas, são metáforas para a opressão e a manipulação exercida pelos regimes autoritários. 3. A transformação dos personagens em seres sem identidade e sem vontade própria é uma metáfora para a desumanização e perda de liberdade que ocorre sob os regimes totalitários. 4. A união dos personagens para resistir à ameaça alienígena e a busca pela sobrevivência são metáforas para a resistência popular e a importância da solidariedade em tempos de crise. 5. O protagonismo de um grupo de pessoas, em vez de um herói individual, representa a força da organização humana e a necessidade de atuar em conjunto para enfrentar a adversidade. É aqui onde a série mais
se diferencia da HQ, do material original, porque temos um protagonista claro, que tem um maior desenvolvimento e maior tempo de tela, que é vivido pelo Darin. Então, ele opta por dar esse protagonismo ao indivíduo, ao invés do todo, né? Do grupo de pessoas. E as viagens no tempo, que permitem ao personagem Juan Salvo interagir com Osterheld, que é o autor da obra, e testemunhar eventos do passado, são metáforas para a importância da memória e da história, da compreensão do presente, mas também refletem como pessoas passaram por esses regimes e sobreviveram, assim como sobreviventes de guerra, ficam sempre presos a esse passado. Então, o looping temporal é uma metáfora para isso. Como a gente, às vezes, passa por alguns traumas, algumas situações, a gente fica sempre voltando neles, né? A gente não consegue seguir em frente. E é por isso que o Eternauta é muito importante, porque ele é um personagem que ele não tem controle sobre as viagens temporais dele. Então ele volta ao passado, ele vai ao futuro, ele fica no presente, mas sem controle. É incontrolável. É meio mais ou menos isso. Então o Eternauta é a história real da América Latina, camuflada caprichosamente em uma ficção alienígena, distópica. Nós somos os sobreviventes da nevasca mortal do capitalismo, nós somos a resistência que nunca se rende, e cada ato de solidariedade, cada greve, cada protesto é o nosso casco de sobrevivência contra o fascismo. Eu acho que esses são os principais pontos assim que a série traz com o dia a dia. E é importante falar que a HQ é uma obra que visava fazer paralelos com os anos 60 ali, com a ditadura militar da Argentina. A série tenta adaptar isso mais aos tempos atuais. Então ela fala sobre, por exemplo, Gui, uma coisa que acho que vai pegar muito o Gui quando ele assistir, eles têm umas teorias da conspiração sobre a HAARP. Eles não sabem o que está acontecendo, se é invasão alienígena, se é alguma arma química, e eles usam, eu acho que eles usaram aquela tal de HAARP para desestabilizar o mundo e aconteceu isso. Então eles não sabem, eles estão perdidos ali sobre o que está acontecendo e vão descobrindo de acordo com os episódios. Acho que falei bastante, mas é mais ou menos um panorama sobre isso. Não, mas é bom você tá muito mais por dentro, né, do que eu, então é bom entender esses aspectos, sim. E, gente, a gente convida vocês a estar lendo essa matéria sobre a HAARP, tem no site, explica um pouquinho sobre as teorias da conspiração relacionadas a esse equipamento dos Estados Unidos no Alasca. E aí, assim, para comentar nesse sentido que você fala sobre o neoliberalismo, né, o Ricardo Darin tem um trecho no texto que fala sobre a reflexão que ele faz sobre a série e a realidade hoje na Argentina. Não só na Argentina, como em vários países, né? Então, ele fala sobre o seguinte, que ver pessoas, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, por exemplo, a gente está naturalizando isso aos poucos. A gente está deixando de ver isso como um problema, ver esse tipo de coisa como parte da paisagem. E aí ele diz o seguinte, todos gostaríamos que o mundo fosse um lugar onde nos preocupássemos com o que acontece com quem está ao nosso lado, mas estamos nos acostumando visualmente a coisas muito estranhas, como ver famílias dormindo na rua. Então é bem interessante isso, bem interessante como a série tenta mostrar essa solidariedade. Eu não vi a série, pretendo ver, não sei até que ponto essa união, essa fraternidade, ela se desenvolve, em qual é a esfera disso, né? Se é entre amigos ou se é entre a sociedade de uma forma geral, mas além de, primeiro, apontar essa questão da solidariedade, da fraternidade, que a gente está perdendo aos poucos, e que é muito importante que a gente resgate, é muito importante que a gente não normalize ver pessoas em situação de vulnerabilidade e, enfim, como parte da paisagem. Uma reflexão muito pessoal que eu faço também é o seguinte, que ali desde o começo do texto ele explica que a salvação vem das pessoas, vem da união entre as pessoas, entre os vizinhos, entre a comunidade. Eu acho que é uma reflexão também, um pensamento interessante, porque a gente tem um péssimo hábito de acreditar em super-herói. A gente acha que lá votando, por exemplo, no determinado político, a gente conseguindo eleger um presidente que a gente queria que fosse eleito, tudo vai se resolver. E, na verdade, não é bem assim. A gente não tem super-herói, nós não vamos ser salvos. Não vai descer aqui uma nave alienígena e resolver todos os nossos problemas, ou chegar a um político e, nossa, resolver tudo. A mudança na política, na sociedade, ela é construída pelo coletivo. É isso que a gente precisa entender e talvez seja isso que a série passa, talvez mesmo que indiretamente. Duas coisas que eu quero comentar aqui.
Vanessa tá doida aqui pra palpitar também, ela tá aqui nos bastidores, gente. Ela falou que vai ter segunda temporada, e talvez eles expliquem isso melhor na segunda temporada. Na real, a segunda temporada já tá gravada, tá? Ela foi anunciada agora, mas ela já tá totalmente gravada. Eles fazem isso para reduzir custos, não é uma série assim muito cara, e deve sair no ano que vem. Mais ou menos na mesma época, geralmente eles demoram um ano para soltar. E tem uma coisa que eu pesquisei aqui, Gui, eu achei bem interessante, é que tem um personagem que é o amigo do Juan, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas que ele é uruguaio. E esse personagem não existe na HQ, só existe na série, ele foi feito pra série, e ele é inspirado em Pepe Mujica. E eu achei bem interessante trazer, até porque a gente vai gerar de assunto agora e a gente vai falar sobre isso.